Boa tarde a todos. Estamos de volta na sessão da tarde do programa Voltimo Avança. Me apresentando, meu nome é Alexandre Cerdeira, trabalho na Voltimo. Em nome da empresa, queria desejar as boas-vindas aqui ao pessoal da ABB. Estamos aqui com o Nuno Nunes e o Paulo Branco aqui ao meu lado, que vão ser os responsáveis pela sessão da tarde, falando sobre carregamento de veículos elétricos. Seguindo o nosso protocolo aqui, todos já devem estar acostumados, eu gostaria que me confirmassem, por gentileza, o áudio, se me escutam bem, se tudo corre bem, se me escutam bem aqui no chat ao lado à direita, por favor. Não, som ok, tudo certo, perfeito. Bom, feedbacks, todos ok. Muito obrigado pelas respostas. Faltam ainda 3 minutos para o início da sessão, algumas pessoas estão a entrar também. Eu vou deixar um ecrã de espera aqui, e daqui a 3 minutinhos a gente retorna. Bom? Alexandre. Alexandre? Estás sem som, Alexandre. Estás sem som, sim. Oi. Voltou? Já está, voltou. Perfeito. Obrigado, Nuno. Bom, estamos de volta. Queria agradecer, primeiro desejar boa tarde a todos e desejar boas-vindas. Meu nome é Alexandre Cerdeira, sou da Voltimo, sou o anfitrião desse webinar de hoje. Para as pessoas que estão a chegar pela primeira vez, pelo primeiro dia, esse é o programa Voltimo Avança, onde nós estamos concentrando e convidando os parceiros
a participarem desse grande programa de formação. E teremos hoje, na sessão da tarde, a ABB. Então, aqui ao meu lado, o Nuno Nunes e o Paulo Branco. Essa sessão terá em torno de 1 hora, mais ou menos. Eu estimulo todos os participantes também a participarem e fazerem perguntas aqui nessa caixa ao lado do chat, com comentários e perguntas. E ao final da apresentação eu vou voltar para repassar as perguntas, tanto com o Nuno quanto com o Paulo. Nuno, Paulo, sejam muito bem-vindos. Boa tarde. Fiquem à vontade. Podem começar, por favor. Ok, então começo eu aqui as honras da casa e depois passo para o Nuno. Ou ao contrário, eventualmente o Nuno também está mais acima, pode falar. Bom, como dizia o Alexandre, ou como disse o Alexandre, esta nossa sessão e esta participação vem na linha do lançamento ou do complemento de gama associado a esta temática das infraestruturas de carregamento de veículos elétricos. Nós temos vindo a fazer algumas ações de sensibilização e de enquadramento normativo e legislativo, ou legislativo e normativo, e é também nesse âmbito que, em parceria com a Voltimo, que acedemos rapidamente ao convite lançado, como parceiros desde há muito, desde a fundação, de participar nestas sessões e apresentar uma temática na ordem do dia. O programa tem 2 partes, uma primeira parte mais de enquadramento legislativo e normativo, como falei, e termina como resposta a essa mesma demanda normativa e legislativa, a resposta dada com produto feita pelo Nuno Nunes. Portanto, o que fazemos aqui basicamente é responder aos princípios elementares consagrados na legislação e nas normas para este tema, e depois nós, enquanto fabricante e especialista na área, apresentarmos solução para responder a essas mesmas necessidades e requisitos. E basicamente isto. Passava a bola para o Nuno para se apresentar também. Boa tarde, o meu nome é Nuno Nunes, também que sou aqui colega do Paulo, eu mais a norte, o Paulo mais a sul. Estaremos depois, no final, disponíveis para qualquer questão que queiram colocar. Também temos aqui um backup do nosso colega, o Manuel Dias, também o nosso responsável de marketing da ABB, e estaremos aqui, digamos, os 3 para qualquer questão que depois queiram colocar no final. Tá bom? Muito bem. Então, não havendo para já questões, avançamos com a apresentação e as dúvidas vão surgindo à medida que vamos lançando aqui os conteúdos. Bom, acredito que toda a gente esteja a ver este slide. Sim, está a funcionar. Ok, muito bem. Como disse, esta apresentação acaba por ser de certa forma, um fio condutor para a questão legislativa e de algumas questões relacionadas com dúvidas que têm surgido e que nós fomos compilando e criando assim um modelo de apresentação. Portanto, vamos falar dos conceitos relacionados com esta matéria, tanto legislativos e normativos. Vamos perceber porque é que a proteção diferencial aqui é um elemento, diria, fundamental na garantia da proteção de pessoas. Vamos entender também, ou vamos pelo menos tentar transmitir, os conceitos associados aos vários tipos de diferenciais que o mercado dispõe, tendo em conta determinadas particularidades, enfim, que a norma, de certa forma, enquadra, ou as normas, de certa forma, enquadram. Vamos também associar a este princípio de proteção por corte automático da alimentação, vulgar proteção diferencial. Vamos também falar do conceito de imunização, portanto, o diferencial imunizado e de que forma é que esse conceito está associado ou não forçosamente aos tipos de diferencial. Vamos também poder falar um pouco, retomando algumas questões de passado relacionadas com o princípio da classe 2. Portanto, vamos aqui também ver que a classe 2 se enquadra nesta questão, portanto, e responde de certa maneira à pergunta se posso dispensar a proteção a montante de um carregador de veículo elétrico, portanto, ao nível de um quadro elétrico. Temos uma norma que vigora desde 2014, a norma NP 61439, que é também uma norma internacional, e uma norma ao abrigo do CNELEC, portanto, uma norma EN, e que fala dos conjuntos de aparelhagem, ou vulgarmente os quadros elétricos, cabelagens de quadros elétricos. Esta norma tem uma secção própria para quadros dedicados a estas matérias e, eventualmente, vamos também poder tirar aqui algumas notas relacionadas com esta norma. Finalmente, terminamos com a entrada em cena do Nuno
com a resposta, com soluções, e esse é o objetivo essencial, é perceber que existe produto para responder a estas demandas e a estas necessidades. Bom, como é que isto normalmente funciona em termos de legislação? Enfim, fruto de alguma dinâmica europeia e alguma recomendação europeia, saem regulamentações e saem diretivas que depois os países, por transposição para o direito nacional, assumem essas mesmas diretivas. E assim aconteceu com várias diretivas relacionadas com a mobilidade elétrica e o estímulo e a preparação das infraestruturas para o efeito. E assim o nosso país, com vários decretos-lei que foram surgindo, foi assumindo progressivamente e vai assumindo progressivamente essas mesmas regulamentações. Assim, de repente, da pesquisa que fizemos, à data, contamos aproximadamente 15 documentos de força de lei, que no fundo são a matéria-prima para enquadrar esta nossa temática. Por exemplo, no Decreto-Lei 39 de 2010, portanto, sem ir ao detalhe, porque tratar de um Decreto-Lei não é muito fácil, mas encontramos logo dois artigos que nos chamam a atenção, o artigo 28 e 29, respectivamente, e que nos falam do âmbito de aplicação e do perfil do alvo de um posto de carregamento para o nosso mercado. Serão os edifícios novos e os edifícios existentes. Portanto, aqui o legislador teve que enquadrar, digamos assim, o mercado ou o scope para este tipo de infraestrutura. Naturalmente, os edifícios novos e os existentes, nas infraestruturas existentes, são o target para esta nossa subespecialidade, se assim se pode considerar. Depois existem outros decretos-de-lei que, entretanto, foram progressivamente surgindo e que deram origem à portaria. Portanto, falo, por exemplo, da portaria 252/2015, que é uma das primeiras portarias que dá força à atualização do nosso decreto-lei relacionado com a nossa regra técnica. Portanto, o decreto-lei, o 226/2005, que colocou em vigor, digamos assim, em 2006, a nossa regra técnica. Portanto, a nossa regra técnica sofreu alterações em 2015, sem falar noutras alterações que, entretanto, foi sofrendo também ao nível da fotovoltaica, por exemplo, mas esta é a que se dedicou, ou que se dedica, basicamente à infraestrutura de veículo elétrico. Esta secção é a secção da parte 7 da nossa regra técnica, baseada na norma-mãe para estas coisas, que é a 364. 364 tem 7 partes que estão incluídas na nossa regra técnica e esta secção 722, passou a estar também no nosso documento base da legislação portuguesa da especialidade. Portanto, passou a ser força de lei a partir de 2015, com a aplicação desta mesma portaria. Depois existem outras que foram surgindo também, portanto, com a evolução, e uma outra que estabeleceu as potências mínimas. Portanto, as potências mínimas a considerar para o dimensionamento das infraestruturas. É preciso estabelecer valores de referência para que as entidades executoras, a montante e mais azujante da infraestrutura e da montagem do produto acabado, possam efetivamente responder à necessidade desta nova especialidade ou subespecialidade que está na nossa área da eletricidade. E assim surgem vários artigos, um deles, o artigo 2, estabelece então esses mesmos vetores ou orientações para as potências mínimas. Era preciso enquadrar uma regra técnica para esta matéria. A regra técnica mais não é do que o 722 da nossa legislação, e o legislador foi um pouco mais longe. E o que fez foi estabelecer por despacho um guia, de certa forma um guião, um documento de trabalho que fosse, de certa maneira, mais fácil de leitura e de implementação no mercado. Portanto, basicamente, o que fez foi pedir à CTS 74, portanto, que é a Comissão Eletrotécnica para estas matérias, onde está também a ABB, para pegar no 722, cruzar com as normas em vigor para a temática e criar um guião, ou, neste caso, um guia técnico que orientasse o mercado. Bom, e nesse guia técnico vamos conseguir encontrar uma boa parte das respostas relacionadas com este tema. Vamos encontrar, por exemplo,
no artigo 3, mais uma vez, a indicação do scope da atividade ou do perfil ou do target para esta nossa realidade ou nova realidade, neste caso a habitação multifamiliar. Então diz o legislador que devemos considerar, não forçosamente na fase inicial ou da entrega do projeto, já a infraestrutura completa, mas pelo menos deixá-la preparada para que efetivamente no futuro seja possível fazer a implementação da instalação no seu todo. Portanto, de uma forma fácil, inclusivamente, assim diz o legislador, neste guia por despacho da Direção-Geral de Energia e Geologia. Ainda no mesmo artigo, não para a habitação multifamiliar, mas para outro tipo de condição, nomeadamente um terciário, também o legislador teve a preocupação de deixar uma nota que, ok, numa primeira fase não temos forçosamente que deixar o projeto completo, se assim se pode considerar, mas posteriormente poder-se fazer o completar da solução com o produto acabado. Chamou a atenção aqui nesta fase que neste tipo de infraestruturas devíamos deixar, no âmbito da habitação não familiar, não destinado à habitação, mais um terciário, deixar pelo menos 50% da potência mínima que estava inicialmente prevista ou que está estabelecida para este tipo de infraestrutura. Portanto, aqui o legislador foi um bocadinho mais exigente e deixou logo uma nota que devemos considerar logo na fase inicial do projeto, mesmo ainda não completo na execução, cerca de 50% da potência para essa necessidade posteriormente no futuro. Então, o que é que vamos fazer agora? Agora, de certa forma, vamos pesquisar um pouco, vamos trabalhar em cima do guia, de modo a encontrar as respostas para aquilo que é, enfim, mais pertinente de ter em particular atenção. Então, o legislador, logo no artigo 4, chamou a atenção para a problemática ou pela questão relacionada do dimensionamento ou da escolha das curvas adequadas para este tipo de infraestrutura. Nós sabemos sobejamente que a curva C é mais convencional, é mais normal, digamos assim, mas o legislador teve a preocupação de colocar também aqui a nota de chamada de atenção que algumas aplicações, sobretudo à medida que vamos subindo nas potências em jogo, vamos ter eventualmente inrush ou picos de arranque maiores e é preciso adequar a curva para esses fenómenos transitórios, para esses fenómenos intrínsecos do arranque de uma unidade de carregamento de um veículo elétrico. Portanto, é importante ter esta atenção porque esta infraestrutura, vamos perceber ao longo da apresentação, o legislador teve preocupação em continuidade de serviço. Portanto, estamos a falar de uma unidade ou de uma especialidade que tem que garantir o abastecimento a veículo de transporte e nós, no momento da verdade, queremos efetivamente que o transporte funcione, portanto, que o carro circule. Portanto, é preciso que a fonte esteja perfeitamente íntegra e em funcionamento, enfim, num período continuado, sem interrupções. Daí a preocupação por uma boa instalação no que diz respeito à garantia de dimensionamento dos órgãos funcionais e a preocupação por dar continuidade às demandas de corrente que estas especialidades necessitam. Portanto, a curva D é claramente também a ter em conta no dimensionamento da fase de projeto, se assim fizer sentido para a carga em causa. Outro tema também, ainda na sobreintensidade, é a preocupação de criar alguma dedicação exclusiva da proteção. Mais uma vez, estamos a falar de continuidade de serviço. Nós queremos garantir, quanto possível, que aquele circuito apenas está dedicado àquela unidade e não interage com outras e que não tem implicação na continuidade de serviço de outras unidades. É neste artigo que aparece a primeira vez a preocupação da coordenação e seletividade de proteções. Portanto, o legislador aqui, para além dos conceitos de base, de dimensionamento num cabo, IZ do mesmo, sobrecarga e curto-circuito em jogo, preocupou-se também pela coordenação e seletividade das proteções. Como é que nós, fabricantes, podemos ajudar a teoria? Nós apresentamos as nossas curvas de disparo, as nossas curvas dos equipamentos que estão disponíveis no mercado, as unidades funcionais modulares e as caixas moldadas e os bastidores abertos, os nossos S200, os XT-Max, o T-Max, o E-Max, apresentamos essas curvas nas tabelas publicadas ou, eventualmente, através de aplicativos
neste caso a imagem, o print screen do nosso aplicativo Curves, que nos ajuda de uma forma mais visual a ajustar os parâmetros dos vários disjuntores que possam estar numa cascata. Eu aqui posso indicar-vos, por exemplo, que a azul está o modular e a preto está uma proteção caixa moldada para um cabo que está aqui a vermelho. Portanto, eu consigo mexer nos settings das unidades, quando são parametrizáveis, de modo a ajustar estas curvas para uma situação de curto-circuito que possa ocorrer aqui, indicada no eixo dos X. Okay? Portanto, esta aplicação de âmbito de acesso público, é só solicitar através do site, pedir a aplicação Curves e pode ser um elemento de ferramenta de ajuda. Eu, em meu nome, falo porque já me desenrascou em alguns momentos para garantir a seletividade de uma instalação, pelo menos para aferir uma seletividade de uma cascata. Outro conceito de proteção que aparece aqui é sobre tensões. O legislador recomenda, existem normas portuguesas e internacionais para o efeito, remete também o legislador no guia para a nossa regra técnica, na parte 4, onde se fala na proteção de sobretensões. Nós, nas nossas unidades de produto acabado, os nossos carregadores, os nossos postos de carregamento, o Nuno falará mais em detalhe, mas avanço já, o nosso Terra AC Wallbox, DC Wallbox ou Terra 54, já tem na sua construção proteções intrínsecas. Portanto, as sobretensões, tendo em conta que estes equipamentos estão sob condições de influência externa em algumas circunstâncias com algum critério severo, nomeadamente, enfim, acesso ao público, na via pública, expostos a fenómenos de descarga atmosférica, comutações na linha de distribuição, etc. Então, os nossos postos de carregamento já têm proteções intrínsecas. Nós aceitamos o conceito, recomenda-se, mas chamamos a atenção para o facto deste tipo de proteções também trabalhar em coordenação. Portanto, eventualmente, no quadro elétrico, fará sentido pensar numa proteção mais grossa, porque estará uma proteção mais fina no fim de linha. Portanto, também aqui a proteção trabalha em coordenação. Portanto, uma chamada de atenção, ou pelo menos uma nota importante, que ao nível do quadro elétrico fará sentido fazer um conjunto de proteções integradas, digamos assim, para que a primeira alternância da curva, do fenómeno de descarga, possa ser seccionado de uma forma mais bruta, mais grosseira, numa primeira alternância, e depois a parte mais fina, residual, ser assumida pelas proteções mais próximas do utilizador, já no posto de carregamento. Ainda no âmbito de órgãos funcionais, vamos encontrar o corte e seccionamento. Diz o legislador que o corte e seccionamento deve ser considerado na origem, portanto ao nível de um quadro elétrico, e em cada circuito final, naturalmente, da canalização. Portanto, nós temos a possibilidade de não só garantir esse seccionamento no quadro elétrico, como também nos postos de abastecimento mais próximo deles, ou por produto acabado ou por execução, já que é possível também combinar órgãos funcionais nos pedestrais e nos postos de fixação das unidades, de modo a complementar com algum órgão adicional que seja necessário. Portanto, esta funcionalidade ou está nas unidades mais performantes ou, eventualmente, é colocada no quadro elétrico, combinando, então, assim, o cumprimento do ponto 4.5 do guia. Depois temos o corte de emergência. O corte de emergência, naturalmente, tratando-se de uma unidade que está muito próxima dos utilizadores, tem fluxo de corrente significativa em fenómenos de defeito, potencialmente geradores de incêndio ou qualquer fenómeno que possa pôr em causa a segurança de pessoas e bens e que careça de se interromper a alimentação, é possível, naturalmente, termos uma botoneira de corte de emergência. A botoneira de corte de emergência pode vir intrínseca nas grandes unidades, neste caso um Terra 54 que se apresenta neste slide, ou eventualmente uma unidade mais pequena, uma Wallbox DC, ou uma DC Wallbox, que tem uma botoneira também integrada. Bom, e podemos complementar esta funcionalidade ao nível, eventualmente, de um conjunto de equipamentos para o mesmo efeito. Colocado uma botoneira num ponto estratégico da instalação, que garanta, então, o corte geral, toda a alimentação a estas unidades de carregamento. Portanto, também assim o legislador considerou na sua literatura, ou na literatura publicada. Bom,
Entramos agora na fase da proteção de pessoas. Proteção de pessoas, aqui, é muito consensual. Nós vamos encontrar em praticamente todas as documentações relacionadas com esta temática, as mais recentes e até as mais antigas. Digo as mais antigas, o nosso velhinho, já é de 2006, regulamento, portanto, a nossa regra técnica, e com os updates últimos até às normas mais atuais para o efeito, nomeadamente a 61.851 e a 62.955, dedicadas em exclusivo a esta matéria das infraestruturas dos carregamento de veículos elétricos. E vamos encontrar em todas as publicações, basicamente, estes 3 pontos. Proteção de alta sensibilidade, portanto, menor ou igual a 30 mA. O diferencial mínimo exigido é do tipo A, podendo o tipo B ser também considerado nas alimentações trifásicas ou quando não conhecemos as componentes intrínsecas e próprias que são geradas por toda uma infraestrutura onde há componente DC, onde há equipamentos DC e que eventualmente são características da carga que não estão identificadas. Portanto, nessas circunstâncias, quando desconhecemos, temos que ir para a opção tipo B. Okay? E aqui a interrogação, porque é aqui que está a diferença. Quando é que eu posso efetivamente considerar um tipo A ou quando eu tenho mesmo que utilizar um tipo B? Mas antes de chegar lá, é preciso termos noção do que é isto. Porque é que é preciso uma proteção diferencial? E, bom, estas são as normas mais comuns para esta matéria, já legislada há muitos anos, e que estabelece as tensões regulamentares de segurança, que apresenta aqui no slide, portanto, os 50 volts AC, os 25 AC, respectivamente locais secos e úmidos, e os equivalentes em DC. Podemos ver também aqui a relação da nossa resistência em função da pele, como é que ela está. Portanto, se é uma pele que está seca, se está úmida, se estamos, enfim, numa piscina que está completamente submersa. Portanto, aqui a resistência põe em causa, naturalmente, o valor da corrente que passa pelo indivíduo. Portanto, esta combinação de risco e de características da malha de defeito leva à utilização de diferenciais de alta sensibilidade, que vão trabalhar aqui nesta franja, com disparos instantâneos até 40 milissegundos, que é o valor normativo que se exige a um diferencial de tipo instantâneo próximo do utilizador, já no final de carga, proteção das pessoas claramente. Sabemos que à medida que vamos aumentando a corrente que circula pelo indivíduo, vamos ter riscos esses que podem levar à morte. Portanto, o diferencial, naturalmente que aqui será um elemento fundamental que se exige numa infraestrutura em que o utilizador está muito próximo dela. Literalmente, com um cabo flexível ligado a um carro. Portanto, o risco é de muita proximidade. Então, o que é importante perceber aqui ou tirar daqui? É que, efetivamente, nós temos que conseguir encontrar diferenciais que consigam perceber que a tensão de contacto do indivíduo é um somatório de uma componente alternada, que é intrínseca da alimentação das nossas instalações, e de outras características que possam lá encontrar-se, nomeadamente as componentes contínuas. E o que é que faz uma componente contínua quando se soma à sinusoide? Basicamente, sobe o eixo. Então, ao subir o eixo, a tensão de contacto, numa primeira fase, estaria dentro dos limiares 50 volts, 25 volts, respectivamente, locais secos ou úmidos, com a capacidade que se exige ao diferencial de ver a componente contínua, estamos mais ou menos seguros da proteção. Ou seja, a componente contínua deve ser vista pelo interruptor diferencial. E a pergunta é, mas afinal, que interruptores diferenciais é que conseguem ver as componentes contínuas que estarão numa instalação e nesta em particular que tem uma infraestrutura com o princípio da retificação. Estamos a falar de carregadores DC, carregadores AC, que estão combinados com uma malha onde estão elementos de retificação e que vão criar parasita inerente na alimentação da instalação. Okay? Parasita essa que se fechar uma malha com o indivíduo incluído, essa componente DC deve ser vista pelo diferencial, sob pena dele não disparar. Okay? Então, o que é que o mercado apresenta? Apresenta determinadas funcionalidades dentro de um diferencial dito normal,
E o que é um diferencial? Bom, mas não é do que uma bobina que tem entrada, saída, em que a corrente que entra tem que ser igual à corrente que sai. Não sendo, é porque ela se caminhou, saiu por ruptura para a Terra, fechou-se por outro circuito, e vai induzir naturalmente uma diferença de potencial nesta bobina. Esta bobina, associada a uns órgãos especiais, que são a eletrónica ao serviço da eletromecânica, vão tornar o interruptor diferencial mais ou menos habilitado para trabalhar com componente contínua. Ou seja, são estes pequenos órgãos aqui de complemento, que são semicondutores, que fazem temporizações, que são filtros, que são VDRs, são varistores, são estes elementos de acessório, digamos assim, dentro da caixa preta interruptor diferencial, que o tornam diferente. Portanto, haverão no mercado diferenciais que têm mais ou menos, ou até não têm eletrónica dentro da sua concepção. E basicamente são estes, que são os diferenciais do tipo AC, que são os mais banais, que se aplicam praticamente para as situações mais comuns de cargas puramente resistivas, sem muito ruído na alimentação. Temos depois o tipo A, que é o primeiro diferencial que consegue ver componente contínua até 6 mA. E depois entramos nos patamares mais elevados e mais exigentes, que é o tipo F e o tipo B, que são diferenciais que conseguem ver características de componente contínua acima de 6 mA, patamar 10 mA. Isto quer dizer que, na concepção destes equipamentos, eles são capazes de ver componente contínua admissível sem impacto nas pessoas. Okay? Portanto, que promova a abertura em segurança ou no momento adequado para garantir a segurança das pessoas. Portanto, basicamente é aqui que está a diferença do que é um diferencial do tipo A do tipo B. Portanto, quando nós vimos a pergunta anterior que o mínimo exigido é tipo A, podendo dar-se o salto para tipo B quando se desconhecem as características, pois é porque o tipo B é o mais exigente de todos até à data. Portanto, é esta a razão, é porque é um diferencial que consegue ver um pouco mais além. Em termos de aplicação, desculpem, portanto, em termos de resumo da oferta, estes são os mais conhecidos, tipo AC, tipo A, tipo F e tipo B. O que é que pode acontecer para além da oferta? Enfim, em termos de tipo. Pode acontecer que haverá um conceito de plus associado ao tipo, mas não forçosamente dependente do tipo. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que em fenómenos transitórios motivados por características da própria alimentação, portanto, descargas atmosféricas, um pico de arranque, uma harmónica gerada, uma carga comutada em linhas de média tensão, etc., podem provocar disparo intempestivo do diferencial. Então, o que é que o fabricante fez? O fabricante colocou um reforço de imunidade nos seus diferenciais para eles suportarem picos transitórios mais elaborados ou com valores de corrente superiores. Então, o que é que nós temos aqui a dizer com este slide? Que existem no mercado diferenciais ditos normais, que não têm reforço da imunidade, são os ditos mais banais, que têm uma resistência, digamos assim, a fenómeno transitório até 250 amperes, são os tipo AC, e depois nós incluímos esta tecnologia de reforço, picos transitórios de 3.000 a 5.000, para os diferenciais mais exigentes. A pergunta é, mas esta funcionalidade ou este princípio também podia estar no AC? Sim. Mas, efetivamente, o fabricante, neste caso a ABB, optou por colocar esta tecnologia naquele produto que já é diferenciador. Não faria muito sentido, nós já tivemos essa gama, eventualmente ela estaria disponível noutros tempos, mas não faria disso o mercado, ensinou-nos o mercado que colocar esta tecnologia num produto banal tornava-o demasiadamente caro para o primeiro patamar dos diferenciais mais performantes, que é o tipo A. Então, entre um tipo AC com reforço de imunidade, se houvesse, como já houve, e um tipo A com reforço de imunidade, que já há, a diferença de preço não era assim tão significativa e levou a que o tipo A se começasse a ver mais presente nas instalações, dispensando o tipo AC. Ok? Ele está aí, mas para aplicações menos exigentes. Ok? Entretanto, o que é que acontece? Acontece que existem, para as várias
aplicações e tipos de carga, os mais diversos diferenciais. Portanto, se estamos a falar de uma carga dita resistiva, sem muita componente contínua, podemos optar por um tipo A ou um tipo AC. Se começamos a subir nas exigências, e nomeadamente na presença de semicondutor de eletrónica, eventualmente já temos que optar por um tipo A com reforço de imunidade, portanto é intrínseco, vem com o próprio tipo A. Para a iluminação LED, os semicondutores cada vez mais presentes também ao serviço da iluminação, claramente um tipo A do tipo APR, com reforço de imunidade. E depois damos o salto para os primeiros diferenciais, mais na ótica das comutações de velocidade, das retificações de onda, que são os F, muito aplicado na área da climatização, do AVAC, e o tipo B, o mais adequado de todos para os carregadores de veículos elétricos, para as UPS, para a variação de velocidade. Portanto, este slide acaba por fazer uma orientação das várias gamas em função das mais diversas aplicações que podemos ter em termos de carga. Bom, está esclarecido porquê tipo A, porquê a opção tipo B, e chamo já a atenção que o fabricante ABB considera na sua caixa preta carregador de veículo elétrico a proteção equivalente tipo B. Portanto, a tipo B já faz parte da nossa oferta dentro da própria caixa. Ok? Portanto, nós já estamos a garantir as pessoas, ao nível do consumidor, para a proteção mais exigente conhecida até então. Mas como é que tratamos o tema da seletividade entre diferenciais? Como é que se comporta uma proteção diferencial, considerando que tenho um mínimo a montante, tipo A, e tenho um tipo B já na caixa preta do fabricante? Vamos ver que existem várias normas. Uma delas é esta norma internacional, que nos ajuda a dizer que, para esse tipo de aplicações, nós não estamos em condição de garantir seletividade, colocando então um tipo A montante e um tipo B jusante. Portanto, esta norma acaba por ser a norma tira-teimas que nos avisa, olha, atenção que tipo A com tipo B a coisa parece que não funciona muito bem. E esta é a norma que, de certa forma, nos avisa para essa questão. Portanto, poderá não só questões de segurança, porque o tipo A não vê o mesmo que o tipo B, como também as questões de seletividade, que são secundárias a uma questão de segurança. Portanto, será a primeira premissa, ou premissa essencial da proteção de pessoas, será sempre a segurança, e depois a seletividade. Aqui nem uma coisa nem outra. Segurança é posta em causa, e depois a questão da seletividade avaliada a posteriori. E aqui diz a norma, esta norma, que é uma norma relacionada com equipamento que tem eletrónica de potência na sua concepção. Basicamente, hoje, tudo o que é eletricidade tem algum componente eletrónico de potência associado, e esta norma é transversal a esse tipo de aplicações. Então, podemos dizer que, segundo essa norma, a solução adequada é colocar tipo B com tipo B, portanto, a montante tipo B e a jusante tipo B também. Em alternativa, eu posso colocar a montante um tipo B, porque vê tudo, consegue ver todas as componentes que estão legisladas, e a jusante, portanto, todas as outras saídas, os subbarramentos que saiam de uma primeira unidade de cabeça, podem ser de todo o tipo que o mercado tem. Portanto, o B já temos concluído que sim, tipo AC, tipo A e tipo F. Quer dizer que o tipo B poderá colocar-se à cabeça de uma instalação, porque é o equipamento que melhor tem a capacidade de ver todas as componentes que estão legisladas para este tipo de matéria. Ok? Portanto, a parte da seletividade está vista ao nível dos tipos. Até agora, como é que nós gerimos os tempos? Então, o que temos que fazer é, a montante, avaliar amprimetricamente e cronometricamente quais são os settings que eu tenho que colocar nessa proteção para garantir a dita seletividade. A ABB não inventou nada, o que nós inventámos foi arranjar equipamento, do ponto de vista de oferta ao mercado, que se consiga adaptar aos settings do projeto e da própria legislação. Portanto, na nossa velhinha regra técnica, de 2006, há um artigo que nos ajuda a criar uma seletividade diferencial em cascata. Neste caso, é literalmente o que está na regra técnica. Eu fui buscar essa informação e coloquei a montante, uma proteção tipo B,
Optei por um diferencial do tipo seletivo, portanto, que atrasa intencionalmente 50 milissegundos, não vá este equipamento não disparar 50 milissegundos depois dispara o que está mais a montante. Bom, e tive que optar por colocar também uma sensibilidade adequada à cascata. 30 com 30 não, mas eventualmente 100 mA ou 300 mA seria adequado para esta cascata. De qualquer forma, temos que olhar sempre para o projeto. Portanto, isto não é feito de uma forma fria. Temos que avaliar, ponderar se efetivamente os disparos e os valores de corrente estão perfeitamente adequados a toda uma instalação e, sobretudo, à resistência terra que esteja preconizada ou que esteja dimensionada nessa infraestrutura. Bom, e basicamente este é o somatório de grande parte da legislação que está associada a esta matéria mais técnica. O nosso guia e também um outro documento de publicação da Direção-Geral de Energia e Geologia, que é o anexo para o procedimento de certificação e inspeção de postos de carregamento. No fundo, é o guião para apoiar nesse sentido. Não é um slide muito feliz para a apresentação, mas como nós vamos ter a oportunidade de partilhar convosco este manual, ou esta apresentação, vamos tornar essa apresentação em manual e estão aqui algumas cábulas que ajudam a harmonizar documentação que esteja espalhada no nosso mercado. E neste caso, a documentação associada ao guia e a documentação associada ao anexo de procedimento de inspeções. E aqui há alguns pontos a chamar a atenção que a interpretação pode não ser muito linear, mas de certa forma estão aqui as respostas aos princípios que estão estabelecidos para o dimensionamento de uma infraestrutura de carregamento de veículo elétrico. Bom, então, posso ou não, no meio disto tudo, posso dispensar essa proteção diferencial a montante, porque é mais um elemento ativo que vou ter na cascata e que eventualmente pode ser passível de ter alguma implicação funcional? Sim, o legislador também no guia chama a atenção que a classe 2, por si só, já é uma medida de segurança. Portanto, eu se optar por fazer uma canalização classe 2 até ao borne de ligação do posto de carregamento, eu estou a cumprir a lei. Estou a cumprir a lei no passado, através destes dois artigos que estão nas nossas regras técnicas, ok? Ou, eventualmente, estou a cumprir os artigos mais recentes com o Guia das Infraestruturas de Veículos Elétricos, publicado pela Direção-Geral de Energia e Geologia. Portanto, se era assim em 2006, assim se mantém em 2020, com a entrada em vigor em 2015 do respectivo guia. Ok? Bom, então, o que é que diz a norma sobre esta matéria da proteção de pessoas? A norma, como vos tinha dito, a norma dos conjuntos cabelados divide-se em 7 partes, muito parecido com a nossa regra técnica. A nossa regra técnica tem 8 partes, sabemos que a parte 8 é complementar, é só para o nosso país. Eu costumo dizer por piada que é a parte dos tugas. Curiosamente, a norma portuguesa para conjuntos cabelados também tem 7 partes, como a norma-mãe 364. Portanto, esta norma acaba por se dividir em partes específicas para cada tipo de quadro ou conjunto cabelado que possa estar na infraestrutura. Sem, por exemplo, um quadro de entrada, um QGBT, como nós falávamos antes destas regras e destes princípios, o QGBT tem um decreto-lei à parte, não é o decreto-lei da nossa regra técnica, mas é o quadro de entrada, tem uma secção própria na norma, que é a parte 2. Se falamos, por exemplo, de um quadro que a sua função é claramente ser definida e dimensionada para postos de carregamento ou pontos de carregamento, tem uma secção própria, que é a parte 7 da nossa regra técnica. E é um pouco assim neste slide que se distribuem as responsabilidades. Uma primeira norma, a 2, a parte 2, para as distribuições mais numa ótica terciário, já mais exigente, indústria, por exemplo, aplica-se a parte 2, aqui temos um quadro geral que alimenta um posto de carregamento, um wallbox DC e um Terra 54, e temos, por exemplo, um quadro tipo habitação que vai alimentar o posto de carregamento que está na box e tem uma parte 3 dedicada ao dimensionamento deste quadro elétrico. E aqui, eventualmente, estamos a falar de quadros que são para ser manobrados por pessoas que não percebem da poda. A norma chama-lhe pessoas vulgares. Eventualmente, a descrição não é muito feliz, mas o original falava em pessoas ordinárias. Eu acho que, se calhar, vulgares não foi assim tão mal. Portanto, esta parte 3 é parte dedicada aos quadros na habitação e, neste caso, o quadro que iria alimentar o posto de carregamento na box. A parte 6 é o tal quadro dos carregamentos, dos postos de carregamento de veículo elétrico, é o QV. O QV tem uma parte própria na norma, como já tinha dito, portanto é a parte 7,
E aqui também vamos conseguir ir buscar a informação de que é possível fazer uma infraestrutura recorrendo à classe 2, ou por corte automático da alimentação, aqui não há dúvidas nenhumas, utilização de diferencial, ou utilizar-se o princípio da classe 2. Portanto, isto também está consagrado na norma de base 441, que é exatamente o 4.13.1 e 4.13.2 da nossa regra técnica, e a novidade com a secção da parte 7, 722, que falam estas duas normas exatamente deste e deste princípio que está aqui no slide, ok? Portanto, basicamente a classe 2, se era elemento possível de uma execução de uma infraestrutura de qualquer tipo, também aqui no carregamento do veículo elétrico é possível considerar a classe 2. Então a pergunta, se é possível ou não dispensar, a resposta é sim. É possível com base nestes dois artigos, da regra técnica e do guia, até aos bornes de alimentação da caixa preta, ok? Mas daqui para jusante temos que garantir um corte automático da alimentação, recorrendo a um diferencial, proteção mínima menor ou igual a 30 mA, já tínhamos falado também, e o tipo B, quando desconhecemos as características da carga, ou estamos a trabalhar numa circunstância de trifásico. E aqui está a resposta. Portanto, os artigos que respondem exatamente ao princípio de que posso dispensar o diferencial aqui no quadro elétrico, estão aqui indicados neste slide, sabendo que daqui para jusante temos que manter o corte automático. Qual é a vantagem que a ABB oferece? É que já tem a sua caixa preta com proteção do tipo B. Portanto, esta funcionalidade, disparo abaixo de 30 mA, componentes DC acima de 6 mA, limite 10 mA, são garantidas pela proteção intrínseca que está dentro do equipamento. Portanto, este slide acaba por ser a resposta, somatório, resumo de toda a informação que disse anteriormente, que podia dispensar a colocação diferencial no quadro elétrico. Ok? Portanto, este slide acaba por ser um argumento final, ou o sustentar de todo o argumentário que leva a esta resposta que se apresenta aqui no slide como sendo sim, possível fazer essa substituição. Agora, o que é que está aqui para terminar? Para passar a bola ao Nuno, senão depois não dou oportunidade de tempo de antena. Fui buscar os exemplos, alguns exemplos que estão no nosso guia, que tem força de lei, pois naturalmente, e transformei essas mesmas hipóteses, essas versões possíveis de infraestrutura, em solução com produto. Então, chamo aqui a atenção para o seguinte. Bom, podia pensar em alimentação via tomada, portanto, aqui temos uma alimentação de uma canalização e que alimenta uma tomada para uma solução de princípio tomada, aqui uma solução de princípio posto de carregamento e aqui uma caixa de derivação para o futuro, para futuramente tomar a decisão de como é que vou fazer o carregamento do veículo elétrico. Portanto, a tal história que o legislador nos deixa para mais tarde a tomada de decisão, deixando a infraestrutura numa condição mínima e de fácil ampliação para esse futuro próximo. Então diz aqui o quê? Diz que se porventura, que neste ponto onde está um diferencial, o tal tipo A ou tipo B, que está mais a montante ao nível do quadro elétrico, se porventura esta canalização até ao posto for do tipo classe 2, portanto, os equipamentos, canalização incluída, cabo duplo isolamento, atenção aos contactos com as massas potencialmente condutoras, anteparos, bons apertos, etc. Portanto, execução classe 2, podemos dispensar o diferencial nesse ponto de instalação. Aonde? No quadro elétrico. Ok? Como é que isso se faz? Coloca-se um quadro classe 2 e esse quadro classe 2, imediatamente à saída desse quadro, vamos manter a canalização até aos bornes do posto de carregamento, ou até à tomada, até à caixa de derivação. Portanto, garantimos assim a canalização até à ligação com o elemento de interface com o veículo elétrico em classe 2. A única coisa que não podemos dispensar é exatamente uma proteção com diferencial daí para a frente. Ok? Portanto, daí para jusante, da ligação classe 2 até ao posto de carregamento com proteção diferencial intrínseca, nós temos que garantir a proteção por corte automático da alimentação. Pronto, e este slide acaba por ser a resposta em produto e de execução
de um guia, que é força de lei, e que a ABB responde com base neste slide. Bom, então, resumidamente, nós temos várias hipóteses. Acho que conseguem ver bem o slide todo, certo? Sim, sim. Sim, ok. Nós temos aqui estas 3 hipóteses de canalização possível, todas legisladas, todas argumentadas e que se devem adaptar em função das condições de projeto. Podemos optar por classe 2, como já concluímos. Se estivermos numa classe 1, temos que optar por colocar uma proteção diferencial. Já sabemos que é do tipo B no quadro elétrico. Porquê? Porque a caixa preta já tem tipo B também, para garantir seletividade. Ajustamos os tempos e temos assim a opção classe 2 ou classe 1. A única coisa que não se recomenda de forma alguma é colocar um tipo A no quadro elétrico quando nós temos a jusante uma proteção do tipo B. Porquê? Porque o tipo A não consegue ver todas as componentes que eventualmente estão nesta malha de defeito. Só o B conseguiria ver as componentes admissíveis legalmente nesta malha que temos aqui. Portanto, estes são o slide aprovado, digamos assim, com base na legislação portuguesa e nas normas de produto e de concessão de uma instalação elétrica, ok? Portanto, e basicamente podemos ver que não existe taxativamente uma forma única de canalização, ela deve ser preconizada em função das condições de exploração desse mesmo projeto. Portanto, toda a infraestrutura, a concessão da mesma, assim se define como é que podemos também alimentar esta subfamília, esta subespecialidade que aparece aqui no nosso mercado, no nosso mercado internacional, porque não é só Portugal que está nestas andanças, naturalmente, e que aqui se apresenta como sendo a solução mais adequada para as 3 formas mais adequadas para responder às demandas de mercado. Ok? Bom, e a minha parte está feita. Portanto, resumidamente, a legislação, a normalização enquadrou, de certa maneira, os princípios elementares para que o produto se possa encaixar nesta área. Ok? E agora, produto. Passava a bola ao Nuno para as perguntas depois. Ok. Obrigado, Paulo, pela tua explicação. Vamos então agora, de uma forma muito resumida, porque o tempo também já não nos permite ser uma apresentação muito exaustiva, queria-vos apresentar, só em traços gerais, quais são os 3 principais produtos que a ABB tem para o mercado do carregamento de veículo elétrico. Evidentemente, a ABB tem muito mais soluções para os carregamentos de veículos elétricos, mas aqui iríamos centrar nas 3 mais bases, digamos assim, uma em AC e 2 em carregamento DC. Ora bem, a ABB já está neste mercado desde 2007, começou a fazer o seu próprio desenvolvimento de carregadores de veículos elétricos e também fruto de algumas aquisições de algumas empresas líderes também no carregamento DC, conseguiu colocar no mercado, por volta de meados de 2010, o seu primeiro carregador, o Terra 51. Como muitos de vós saberão, a ABB é o principal patrocinador da ABB Fórmula E, assim também como o e-Trophy da Jaguar. Nós ainda no final de 2018, a Jaguar teve a apresentação mundial deste veículo no Autódromo do Algarve e nós ABB, estivemos presentes com cerca de 16 carregadores modelo Terra 53 para permitir o carregamento de cerca de 300 veículos que tiveram em testes no autódromo, ou seja, para não haver necessidade de estar à espera que tivéssemos veículos disponíveis. Estamos presentes em mais de 80 países, como disse. Temos já mais de 13 mil carregadores rápidos instalados em todo o mundo. E também temos 2 das maiores parcerias a nível mundial, uma a nível da Europa com a Ionity e a nível do Electrify America nos Estados Unidos. O porquê do veículo elétrico e dos carregadores de veículos elétricos? Como muitos de vós já saberão, alguns países já fizeram o anúncio de que iriam banir a venda de veículos a combustão nos seus países. Existem aqui 2 datas mais consensuais, o 2030 e o 2040.
Posso-vos adiantar que a nível de Portugal existe a data de 2040 como a data pensada para se banir os veículos a combustão, sendo que a administração pública tem a intenção de fazer isso mais cedo e banir e passar a utilizar uma frota integralmente elétrica a partir de 2030. E aqui então iria-me centrar, digamos, nos 3 carregadores principais. O carregador do tipo AC, que pode ter potências entre os 3 e os 22 kW. Estamos a falar de carregamentos na ordem das 4 às 16 horas. Isso é um carregamento lento. Depois temos uma wallbox também DC, já neste caso, que também permite o carregamento entre 1 a 3 horas, um bocadinho mais rápido, e poderá chegar a potências até aos 25 kW. Entrando no carregamento rápido DC, temos o Terra 54, em que já, dependendo também do tipo de veículo que estamos a carregar, estaremos a falar de tempos entre 20 a 90 minutos de carregamento. Okay? Qualquer uma destas soluções pode ser instalada em qualquer tipo de instalação fruto do nosso projeto, do nosso dia-a-dia, desde escritórios, da nossa habitação, parques, hotéis, também já temos alguns instalados em alguns edifícios hoteleiros em Portugal, por isso nós temos solução para qualquer tipo de infraestrutura. Aqui entrando um bocadinho dentro do que é as nossas wallbox. Como disse, nós temos o wallbox Terra AC, carregamento lento em AC, com 2 tipos. Um monofásico de 3.7 ou 7.4 e o trifásico de 11 kW ou 22 kW. No Terra DC Wallbox, estamos a falar de potências de 22,5 kW, 24 de pico no máximo, e este carregador já estará preparado também para a nova geração de baterias que já está a equipar os carros topo de gama que estão a sair, já permitindo um carregamento a nível dos 920 volts DC com a tomada CCS2. No caso da Xademo, esta limitação não é do carregador, mas sim do próprio cabo e da própria tomada. A ABB, como disse, lançou no início deste ano estes 2 modelos, o Terra AC e o Terra DC, e ambos foram desenvolvidos tendo como 2 princípios a principal, a segurança, conforme o Paulo já referiu. Estas duas wallbox já vêm com vários tipos de segurança integrado na própria wallbox, e também do ponto de vista de conectividade já tem, digamos, todos os interfaces de comunicação exigidos, desde a Ethernet, o Bluetooth, o Wi-Fi, pode vir também já com o 4G, e tem inclusive uma porta RS485 para ligação Modbus RTU, para ligarmos um contador de energia, e também o protocolo OCPP 1.6. Aqui uma breve resenha do que são, digamos, alguns acessórios adicionais, como os pedestais. Nós temos para o Terra AC um pedestal em plástico. Podemos colocar 2 carregadores, um de cada lado, assim como também no pedestal metálico. No caso do Terra, do Wallbox DC, existe a possibilidade de ter o pedestal com 2 tomadas ou uma única tomada. Queria só deixar aqui uma nota. No caso do carregamento AC, nós temos encontrado algumas especificações técnicas em que falam em carregadores duplos, sendo que, no caso concreto da ABB, não existe uma versão de carregamento duplo. O que existe é, e o cliente poderá assim preconizá-lo, é um pedestal com 2 carregadores, sendo que podem ser ambos da mesma potência ou de potências diferentes. Isso ficará ao critério do cliente. No caso do Terra DC, ele pode vir equipado também com 2 tomadas, uma CCS e uma Xademo. Chamo também aqui uma atenção que, neste caso concreto, o equipamento, apesar de ter 2 tomadas, só permite carregar um veículo de cada vez. Existem também, para as versões anteriores, a possibilidade de fazer uma gestão de cargas. Neste caso, a ABB disponibiliza numa plataforma web
essa possibilidade, desde que o equipamento esteja ligado à cloud. Através de um contador de energia que estará ligado ao nosso carregador, essa plataforma web pode ser personalizada de acordo com a instalação de cada cliente e, inclusive, poderemos colocar lá qual é o nível de potência disponível para os carregadores e o sistema fará automaticamente essa gestão de carga para não ultrapassar a potência disponível para os carregadores. Passava agora à apresentação do Terra 54, o nosso carregador rápido DC. Também à semelhança do anterior Wallbox DC, também já está a nível das tensões de carregamento, já para a tensão máxima, os 920 volts CCS2. Nós temos várias versões deste carregador. Este carregador pode vir com 3 tomadas, por exemplo, conforme está na fotografia, ou só 2, ou só uma, é personalizável. No caso deste que vocês veem aqui, tem uma tomada AC e 2 tomadas DC. Sendo que este carregador, este sim, permite carregar 2 veículos ao mesmo tempo, um em AC e o outro em DC. Neste momento, para carregamento de 2 veículos em DC, ainda não está disponível essa versão. Contudo, contamos até ao final do ano já poder apresentar ao mercado uma versão de carregamento rápido para um carregador duplo em DC. Ora bem, este equipamento é um equipamento que tem que estar ligado 24 horas, 7 dias por semana. É um equipamento que nós normalmente iremos vê-lo nos postos de abastecimento e, como é evidente, a ABB, através das plataformas e das ligações que tem ao seu sistema de gestão, consegue fazer um diagnóstico do equipamento em cerca de 90% dos problemas e consegue também resolver esses mesmos problemas na ordem dos 75%. Isto significa que o equipamento tem um tempo de não utilização muito reduzido e isso realmente é o que importa para o cliente, uma vez que, eu costumo dar muitas vezes este exemplo, nós quando vamos numa autoestrada e pretendemos abastecer o nosso veículo, normalmente temos sempre disponíveis vários tipos de combustível, quer a gasolina, quer a gasóleo, mas no caso do carregador, se ele não estiver a funcionar, nós poderemos não ter a possibilidade de efetuar o carregamento e poderemos até nem ter energia suficiente nas baterias para chegar ao posto de carregamento mais próximo. Daí que nós, além da garantia de segurança que disponibilizamos aos nossos clientes, disponibilizamos também uma elevada continuidade de serviço neste tipo de produto. Aqui deixamos uma breve resenha daquilo que tem sido, digamos, os nossos documentos de suporte para as apresentações, que depois, posteriormente, iremos disponibilizar na plataforma Voltimo. Pronto, e para qualquer questão que tenham da nossa parte, ou neste momento na apresentação, penso que o Alexandre irá abrir, digamos, essa possibilidade, ou através do nosso e-mail marketing.abb@pt.abb.com, estamos disponíveis para depois vos prestar qualquer tipo de esclarecimentos ou tirar alguma dúvida que vos possa surgir. Em meu nome e da ABB, desde já queria agradecer esta oportunidade que a Voltimo nos deu de poder participar nesta sessão. Esperamos que tenha sido útil e estamos abertos a qualquer questão que queiram colocar. Muito obrigado. Muito bem, Nuno, nós que agradecemos, Nuno e Paulo, nós que agradecemos pela apresentação excelente, pela participação de vocês, da ABB, do Manuel também, que está aqui entre nós. Antes da gente iniciar com as perguntas, deixa eu só estimular aqui as pessoas, o chat está aberto aqui, malta, para todos que quiserem fazer perguntas e tirar dúvidas também da apresentação, tanto com o Paulo quanto com o Nuno. E enquanto as primeiras perguntas chegam, eu vou colocar a pesquisa, como a gente tem feito também nas outras sessões, uma pesquisa super rápida, que é de muita ajuda para o nosso processo de evolução dos webinários.
um reporte de toda a apresentação que é feita, da plataforma, enfim. Está aqui agora já no ecrã de todos. Se puderem todos compartilhar, todos preencherem, por favor. O questionário já está partilhado no ecrã principal. Eu estou a viciar resultados, hein, Alexandre? Perfeito, Paulo. Estava a fazer o mesmo. Eu não queria responder sobre os oradores, mas pode já me falar que os oradores não são maus. E, avisando também, estendendo o comentário tanto do Paulo quanto do Nuno, esse material vai estar disponível e com outros materiais também, certo, Paulo? Certo, Nuno? Sim. Na Voutimo Avança, tanto a gravação desse webinar, desse vídeo, né? A gravação em si, o PDF e outros materiais que a ABB também vai disponibilizar. Respondendo aqui a pergunta do Carlos, também outras pessoas já tinham feito essa pergunta anteriormente. Eu tinha respondido pelo chat, mas algumas pessoas vão entrando também ao longo da apresentação. Então, eu aqui, ao final, sempre deixo claro e sempre ratifico essa informação. Ok. Perfeito, Carlos? Eu vou tentar ainda até ao final do tarde para fechar esse tema. Mais um. Perfeito, Paulo. Existe um comentário aqui sobre a eletrônica. Deixa eu colocar aqui na tela. Um minutinho. É mais um comentário, né, Paulo e Nuno? Sim, julgo que é mais um comentário. Do Alexandre. Sim. Vocês querem fazer um comentário por cima, ainda falando sobre isso? Em força, eu depreendo pelo que o Alexandre escreveu, que efetivamente isto é eletrónica de potência em força, sim, precisamente. Pois é. Temos aqui unidades de potência pujantes com eletrónica de apoio. Perfeito. Olha só, mais uma vez uma outra pergunta a respeito. Paulo, por favor. A questão da apresentação está respondida. Perfeito. Só que, mais uma vez, respondendo, as pessoas vão acabar perguntando, todas elas vão ser disponibilizadas na Voutimo Academy. Todo o material, vídeo e PDF também. Tem uma próxima pergunta, estou colocando aqui, Paulo, no ecrã principal. Sim, sobre o ICAPA dos pedestais. Eu não consigo agora aceder à informação, não. Tu consegues saber isso rápido? Sim, são de IP54. Eu não tenho aqui o PDF. O ICAPA. 08, 09, 010? Não tenho essa informação agora aqui, não sei se o Manuel nos poderá dar uma ajuda. Pronto. Mas poderemos responder. Se aberto, era bom. Sim, o colega, o participante, o João Santos, depois nós respondemos essa pergunta eventualmente na documentação partilhada. Vamos colocar eventualmente no slide o ICAPA também dos pedestais. Perfeito. Existe aqui um agradecimento do Carlos Santos, agradecendo tanto a vós, Nuno e Paulo, quanto a Voutimo. Nós que agradecemos sempre a participação de todos. Obrigado, Carlos, também. Perfeito. Existem mais algumas pessoas escrevendo aqui. Vou colocar mais uma aqui. O Rui Marques, perguntando qual é a vantagem de carregar em AC ou DC. Queres avançar? Sim, posso responder eu. É assim, eu julgo que ainda, pelo menos do nosso ponto de vista, erradamente falamos em carregamentos rápidos AC, ok? Nós, na ABB, dizemos que o carregamento AC é um carregamento lento. Porque é evidente que o carregamento AC ou um DC, imaginando dois carregadores da mesma potência, o carregamento em DC será sempre mais rápido. Isto porque... de facto, isso não estava no nosso slide porque tivemos que, digamos, cortar a nossa apresentação para poder enquadrar dentro do tempo. Mas a grande diferença entre o carregamento AC e DC tem a ver com o facto de, no carregamento AC, a wallbox, é feita a ligação entre a wallbox e o veículo, mas depois a responsabilidade do carregamento das baterias
é do onboard charger do veículo. Ou seja, existe um equipamento dentro do próprio veículo que vai fazer a transformação do carregamento AC para o carregamento DC das baterias. Enquanto que qualquer carregador DC ligado ao veículo faz o carregamento diretamente nas baterias. Por isso é que o carregamento DC, já falamos que é um carregamento rápido, e um carregamento AC é um carregamento lento. Como disse, está sempre dependente do onboard charger do próprio veículo. Okay? Nem sempre está dependente da própria potência do carregador AC. Dou um exemplo: se tiver um carregador AC de 22 kW e o onboard charger apenas permitir, por exemplo, o carregamento de 11 kW, o veículo irá carregar apenas a 11 kW e não aos 22 que a wallbox permite. Ok? Perfeito. Paulo, quer fazer mais algum comentário por cima ou passamos para a próxima pergunta? Paulo? Não sei se o Paulo está me escutando. Eu estou com algumas dificuldades de rede, mas eu estou a ver que basicamente... avançando, que há várias questões, né? Diria eu. Sim, mas eu estou, mas estou com algumas dificuldades de rede. Sim. Eu julgo que podemos passar à próxima pergunta, Alexandre. Então, tá bom. Ok, Nuno. Qual a potência necessária para o sistema de carregamento de automóvel? Aqui está dependendo naturalmente. Pois, aqui temos várias dependências, desde a potência disponível na instalação, a potência do carregador e também do onboard charger do próprio veículo. Isto em carregamento AC. Do veículo. Okay? No carregamento DC não existe, à partida, essa limitação. Poderá ser mais rápido ou mais lento em função também da própria tensão das baterias do automóvel. Ou seja, pode-se carregar em casa sem problema algum, né, com 2 ou 3 kW, mas também podemos ir ao máximo da potência em DC que o carro permitir, e portanto podemos chegar, por exemplo, a 150 kW. Perfeito, Manuel, obrigado. A rapidez de carregamento. Exato. Próxima pergunta do Carlos Santos. É um comentário também, né? Resta-me apenas reforçar a necessidade de, junto do legislador, incorporar tipologias da ligação não previstas no manual de ligação para as grandes potências. Sim, o G. Carlos Santos já esteve connosco numa outra apresentação, inclusive fez-nos o favor, e que agradecemos e que torna a agradecer, fazer um resumo das questões relacionadas com legislação, para que nós pudéssemos, de certa forma, e isto que o Carlos escreve aqui... Estamos com alguns cortes, Paulo. Paulo Em causa as condições atuais, portanto, no limite teríamos que ter um PT dedicado só para carregamento de veículo elétrico no edifício. Portanto, isto tem que ser revisto ou tem que ser, enfim, avaliado pelo legislador de forma a que se possa ir adaptando a uma realidade execuível. Não é? Portanto, o Carlos fez o favor de nos chamar a atenção para isso e que nós faremos a ligação com a CTS 104 sobre a matéria. Obrigado, Carlos, mais uma vez. Sim, também podemos já agora... Não sei se me estão a ouvir. Sim, agora estamos a ouvir bem. Posso também referir que, pronto, nós temos feito alguns ciclos de apresentação relativo a esta matéria, um bocadinho mais extensas, obviamente, dado o tempo disponível, e também temos tido a participação, digamos, das entidades competentes e que também estão sensíveis a isso e já, digamos, estarão receptivas a poder evoluir no futuro próximo também estes manuais. Perfeito. Próxima, do José Rei. Sim. A resposta já foi, de certa forma, dada, mas o complemento não pode eu posso dar aqui até um pequeno exemplo. Nós depois também podemos enviar esse link. Nós temos chamamos-lhe um simulador, ok? O que nós temos disponível para este tipo de carregador, por exemplo, até numa nossa habitação, é ele, do ponto de vista de comunicação e também ligado ao tal contador de energia que eu falei há bocadinho. Este carregador pode, inclusive, baixar a potência de carregamento em função da potência disponível na minha habitação, por exemplo. Dou um exemplo. Nós chegamos a casa, ligamos o carro e ele começa a carregar. Na hora do jantar é normal que haja um aumento, digamos, do consumo de energia, quer porque a gente liga a placa, ou um forno, ou um micro-ondas, o exaustor, o que seja.
e como vai existir um aumento da potência consumida, o que o sistema fará automaticamente é baixar o nível de carregamento ao veículo elétrico e caso não tenha sequer potência disponível, irá fazer, digamos, desligar o carregamento e só irá ativar novamente quando, digamos, tiver energia disponível na habitação. Ok? Basicamente é assim que um funcionamento simples do carregador. Por isso, sim, é um carregamento dinâmico. Poderá ser um carregamento dinâmico. Certo. Deixa eu passar para a próxima, do Carlos Martins. É uma afirmação e corretíssima. Eu assino por baixo. Isto vem em linha com o que o José Carlos Santos disse também, e é inevitável que as potências da coluna montante, se for caso disso, etc., tenham que sofrer alterações. Correto. Assino por baixo. Certo, Paulo. Mais uma do Carlos José Caetano Martins. Uma pergunta. É idêntica. É idêntica à questão anterior do Nuno. Portanto, ela adapta-se ao feeder, à demanda de energia disponível. Certo, Nuno? E uma última... Sim. Neste caso terá sempre que utilizar a plataforma que a ABB disponibiliza neste momento e terá que ter sempre associado um contador de energia por cada quadro de carregamento. Um contador de energia, naturalmente. Exatamente. Basta um, né? Basta um carregador que faça essa... Basta um por cada quadro de carregamento. Portanto, o analisador é ligado a um dos carregadores. Esse carregador... Através do módulo das RTU, exatamente. E a partir daí... E a partir daí ele faz essa gestão, recebendo a informação da energia que está a ser consumida no momento, a limitação de potência que é imposta para aquela instalação e o número de automóveis ou veículos elétricos que estão a consumir no momento. É exatamente o load management dinâmico que é feito sem nenhum extra. Portanto, tudo isto já está incorporado na solução que a ABB neste momento com o TRAC disponibiliza ao mercado. Existe uma próxima pergunta aqui em relação à segurança dos carregadores. Vamos lá ver, estamos a falar de um consumidor final. Enfim, não podemos garantir o absoluto, mas nenhum fabricante garante o absoluto. O que se exige é que tenha a performance máxima possível. Portanto, nós, ao nível dos carregadores domésticos, quer sejam domésticos, quer sejam de TCA, quer sejam mais numa ótica de posto de abastecimento, enfim, na via pública, nós temos as proteções mais exigentes, nomeadamente o que diz respeito à proteção contra contacto indireto, proteção de pessoas, portanto 30 mA tipo B, que é o máximo que nós podemos garantir à luz da legislação atual e da técnica atual. Mais o nosso carregador, antes de iniciar um processo de carregamento, porque há uma demanda de corrente, um fluxo de corrente grande, antes de iniciar esse todo o processo, faz uma análise de toda a corrente potencial de fuga e só arranca quando não houver ruptura da canalização. Portanto, se verificar que há uma ruptura, no fundo mede a impedância do cabo e verifica se há condição para arrancar o processo de alimentação ou de carga do veículo. Caso contrário, não arranca. Portanto, são proteções intrínsecas, suplementares, que caminham numa lógica de segurança de todo. Agora, o nível é sempre relativo, não é? Nós não podemos garantir o absoluto, mas garantimos aquilo que é o máximo requerido, naturalmente. Certo. Existe a próxima pergunta, ela é extensa aqui. Eu vou ler aos pouquinhos aqui, Paulo e Nuno, para dar tempo de todo mundo acompanhar. Em relação à nota introduzida no Guia Técnico das Instalações Elétricas para alimentação de veículos elétricos, que se encontra na página 25, atendendo à evolução tecnológica verificada após a publicação da secção 722, o DR do tipo B pode ser substituído por um DR do tipo A, que tem associado um dispositivo de detecção das correntes contínuas de defeito e que provoque a sua atuação também para correntes contínuas superiores a 6 amperes. Quais os interruptores do tipo A? Quais os interruptores do tipo A que cumprem esse critério? Eu vou tentar resumir isto de uma forma mais ou menos simples. O que é que o legislador fez, ou pelo menos o que é que a norma tentou fazer? Tentou associar ao processo eletromecânico de um diferencial uma componente eletrónica que é separada, não está dentro do tipo A, mas é uma eletrónica do conjunto caixa preta que, combinada com a proteção de tipo A,
confere-lhe a mesma funcionalidade que o tipo B. Ou seja, é um diferencial tipo A, digamos que puro, que só vê componentes até 6 mA, e por um dispositivo que é a eletrónica de potência, que é a eletrónica de apoio, que isso está legislado na norma 62955, chama-se isto um RCD-CC, que é eletrónica, vai conseguir ver o resto que o tipo A não vê. E o que é o resto? É o diferencial até aos 10 mA. Portanto, não existem diferenciais que têm uma componente eletrónica lá dentro que os transforme numa função tipo B pura. Não, é uma combinação. Por um lado temos o tipo A, que combinado com esta funcionalidade que faz parte da engenharia do produto acabado, tem um comportamento equivalente a um diferencial convencional que nós conhecemos de tipo B. Okay? Portanto, a tecnologia evoluiu, sim. Esta norma é de 2018 e o que, no fundo, este equipamento faz, ou este dispositivo paralelo, digamos assim, consegue ver para além do que é possível ver com um tipo A. E esta combinação destes dois elementos, tipo A mais eletrónica, tem uma funcionalidade idêntica ao tipo B. Ok? Consegui explicar a lógica? Fui claro? Portanto, basicamente, o que é que nós temos dentro da nossa caixa preta? Temos um tipo A com esta eletrónica de reforço. E esta associação tipo A com eletrónica de reforço confere ao produto acabado um comportamento idêntico ao tipo B. Ok? Isto não quer dizer que seja assim para todos os equipamentos que o mercado tem. Eu sei que o meu tem. A minha solução tem este princípio. Não posso afirmar que outros façam da mesma maneira, ok? Foi claro, Mário? Deixa ele responder. Acredito que sim, Paulo. Obrigado. Tudo certo. Bom, próximo. Aqui. É obrigatório existir um quadro elétrico dedicado ao carregamento de veículos elétricos ou pode ser ligado a um quadro de serviços comuns? Pode ser ligado num quadro de serviços comuns. O slide da minha apresentação, onde tem duas tipologias de quadro e de instalação, o quadro de entrada, o quadro principal do edifício, pode ser o elemento de saída para este tipo de consumidores também. É uma condição possível. Ok? Não tem que ter um QV dedicado a postos de carregamento para um edifício. Okay? Na zona pública, eventualmente sim, mas estamos a falar de uma infraestrutura que depois tem que ter um quadro próprio para esses consumidores, naturalmente. Mas sim, o quadro de serviços comuns pode alimentar um posto de carregamento. Em edifícios já construídos, é autorizada uma entrada adicional independente para o carregamento de veículos elétricos no estacionamento? Pergunta do José Rodrigues. É o NIM. A resposta é NIM. Tem que se submeter a uma alteração de projeto. Portanto, à partida, fica-se sujeito às aprovações das entidades responsáveis. Portanto, sempre que temos a falar de uma alteração de projeto, as autoridades competentes para isso têm que se pronunciar, nomeadamente a Direção-Geral de Geologia, através das direções regionais, naturalmente, e que fazem a certificação e inspeção de instalações quando, efetivamente, há alteração de uma instalação, que é o que, no fundo, estão a fazer grande parte dos técnicos na vistoria e nas inspeções de instalações deste tipo. Carlos José Caetano Martins. Os carregadores dinâmicos comunicam entre si, ou seja, em um condomínio com 10 carregadores, eles ajustam a sua potência entre si? O Nuno pode falar um bocadinho sobre isso, porque já tem isso mais calejado do que eu, mas basicamente tem a ver com a gestão de carga, que o Nuno falou há pouco e pode complementar. Sim, digamos, não diria que estão a comunicar entre si, mas estão a comunicar com a plataforma onde estão, digamos, todos ligados. A ideia é, para cada carregador, é não só levar a potência, mas também levar a parte da comunicação, ok? É fundamental. Apesar dos equipamentos terem Wi-Fi, sugerimos sempre que seja feita, digamos, uma cabelagem por cabo de rede para não termos qualquer tipo de problema de comunicação. A partir daí, é fazer a ligação, por exemplo, destes 10 carregadores a um switch esse que está ligado à internet, e a partir daí, na plataforma, configuramos o número de carregadores que nós temos para a nossa instalação, ok? Dizemos qual é a potência que eles têm, dizemos qual é a potência disponível na nossa instalação e a partir daí o sistema faz a gestão
de todos os carregadores. A única coisa, volto a chamar a atenção, que necessitamos é ter pelo menos um contador de energia, que basta ligar a um deles, a um dos carregadores, ou mais próximo. Aquilo que a gente sugere é sempre ao mais próximo. É uma comunicação por módulos RTU, e a partir do momento que está ligado ao carregador, é o carregador que envia essa informação para a plataforma, que depois fará essa gestão. Uhum. Por isso, Okay. Sim, não comunicam entre si, mas comunicam com a plataforma, digamos assim. Perfeito, Nuno. A Dailza pergunta se tem guia técnico em português. Complementa aqui o manual do carregador. Normalmente, do ponto de vista da obrigatoriedade, normalmente os manuais de manutenção vêm normalmente em inglês, não forçosamente em português. De instruções de montagem, etc., eventualmente poderão vir em português. Não sei, só vendo. Não estou seguro. Não sei se os colegas podem dizer isso. Sim, em português, manual de carregador, sim. Já tem? Uhum. Sim. Ótimo. Ok. Do ACO Wallbox. Certo. O Carlos Santos, sei que foge um pouco do âmbito, mas, no entanto, coloco a questão. Em caso de incêndio, que tipo de agente extintor deve ser usado? É o típico de equipamento elétrico, de âmbito aberto, não em cubículo fechado com o CO2, não. É o de aplicação de risco elétrico. Eu não tenho de cor, não sei qual é, não devia saber, já tive formação em combate a incêndios, mas não me lembro. Mas existem, efetivamente, tipologias A, B, C, por aí, que definem, neste caso, temos que escolher a adequada para quadro elétrico, que é risco elétrico. Uhum. Ok. E um comentário também do José Rodrigues. A questão principal é se normalmente autorizam 2 entradas para o mesmo local, que as regras técnicas não prevêem. Pois, a questão está aí. Essa é uma questão recorrente, de certa forma combina com o que o participante, o Ricardo Santos, tinha colocado, e é um tema que temos que ir amadurecendo e temos que ir sensibilizando o legislador para que todos os players, nomeadamente a montante, a distribuição de energia e tudo mais, se possa ir adaptando a esta realidade. Uhum. 2 entradas não, normalmente está tipificado uma. Tá. E o Rui Marques faz uma última pergunta, como ele entrou posteriormente, sobre a legislação que fala dos carregamentos de veículos elétricos. Mas sempre lembrando que toda a apresentação vai ficar disponível depois, né, Paulo? Só ratificando para quem entrou depois também. Desculpa te interromper. Sim, a resposta está dada, é esta. A documentação estará lá com a legislação toda. Aqui é possível apresentar, porque questões de extrato de norma é não autorizado naturalmente. Perfeito. Bom, deixa eu voltar. Mais uma vez gostaria de agradecer a vós, Paulo, Nunes, Manuel também. Muito obrigado pela apresentação, de vocês pela participação de vocês no programa Avança. É sempre uma honra contar com as empresas parceiras. E vocês queriam deixar um último recado, uma última consideração, Nuno e Paulo, por favor. A minha mensagem é: disponham, estamos cá para isso. Precisamos de pôr isto a andar. É mais um elemento diferenciador na oferta do portfólio ABB, e contem connosco, como têm contado seguramente até então. E a única coisa que há aqui de novo é o enriquecimento do portfólio, que já é vasto, e temos aqui mais uma oferta para ter em conta no projeto e na execução. Estas basicamente são as minhas palavras, e agradecer naturalmente a presença de todos, e é sempre um gosto ver aqui nomes que já conheço de outras andanças, e pronto, e vamos continuar próximos seguramente. Deixa-me só referir, por questões geográficas, se tornar mais fácil, o Paulo estará mais a sul, na região de Lisboa, eu estou mais a norte, na região do Porto, e temos o Manuel Dias também na região de Coimbra, por isso conseguimos abranger todo o país. Qualquer questão, de uma forma mais simples, poderemos fazer chegar a vocês qualquer documentação adicional que necessitem. Estamos perfeitamente disponíveis para isso. Perfeito. Bom, e lembrando a todos que o programa Avança continua essa semana, é a segunda semana de programação. Amanhã, novamente, ao meio-dia e às 4h, seguindo. Sempre lembrando que o programa Voltmon Avança, a ideia é mitigar os efeitos da Covid-19, sempre tendo como combustível, né, o incentivo à indústria, né,
A indústria não pode parar, então, por isso, o programa Avança. A indústria precisa avançar, é um programa já implementado com grande sucesso em outros países, notadamente Espanha, Inglaterra, Itália. Ele chega a Portugal e continuamos essa semana que vem, com as maiores empresas do setor, e amanhã estamos juntos novamente, agradecendo sempre a participação de todos. Paulo, Nuno, muito obrigado. Manuel, obrigado também. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Boa continuação, hein? Tchau, fiquem bem. Muito obrigado também. Obrigado. Saúde a Tchau, todos. fiquem bem. Tchau, obrigado.